O entusiasmo e a alegria, tua luta é uma oração de ânimo que nos contagia. Jovem que mourejas no Consolador, observas a lição de Jesus, o mensageiro da esperança, o puro amor. No trabalho a renovação, o entusiasmo e a alegria, tua luta é uma oração de ânimo que nos contagia. O entusiasmo e a alegria, tua luta é uma oração de ânimo que nos contagia. No trabalho a renovação, o entusiasmo e a alegria, tua luta é uma oração de ânimo que nos contagia. Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, bom dia, internautas, bom dia a todos que a partir desse momento estarão sintonizados conosco através dos canais Facebook e do YouTube da Federação Espírita de Rondônia. Bom dia à nossa equipe de arte, nossa equipe de comunicação. Bom dia muito especial para a nossa convidada desta manhã, nossa querida amiga aqui de Rondônia, mas que ela é do Rio de Janeiro, mora no Rio de Janeiro, é apenas querida de Rondônia. Lúcia Moisés. Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos vocês. Uma alegria estar aqui de volta, Federação Espírita de Rondônia, onde tenho esses amigos queridos, e me sinto muito honrada com a sua presença, afinal, estar na presença do próprio presidente da Federação, isso é extraordinário. Obrigada, Pedro. Muito obrigada mesmo ao convite e a todos vocês. E obrigada, Naira, por estar aqui trazendo a interpretação para aquelas pessoas surdas. Muito obrigada. A gratidão é nossa e a alegria também é nossa poder receber a nobre servidora de Jesus. Então, nós vamos, como sempre, iniciar os trabalhos com uma oração. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o divino amigo das nossas vidas, e a todos os benfeitores que fazem a vontade de Jesus no mundo,
colaborando com o Divino Amigo e nos orientando, nos abençoando, nos guiando, em nome da misericórdia de Deus, nosso Pai amoroso. Que Jesus possa estar conosco mais uma vez nesta manhã, envolvendo a todos nós em bênçãos de muita paz, muita saúde, em bênçãos de entendimento, que possamos, enfim, compreender a sua mensagem verdadeira e libertadora, constante do seu evangelho de luz e de amor. Senhor da vida, nos sustente nas provas desta hora. Nos dê força, coragem e ânimo para prosseguirmos na caminhada libertadora que o Pai amoroso nos ofereceste na presente encarnação, ofertando-nos o alimento mais necessário, o cristianismo redivivo, o teu evangelho para nossa compreensão, roteiro seguro para todos aqueles que querem transitar numa estrada que vai nos levar à felicidade plena, nos liberando do homem velho, das paixões, dos vícios, das imperfeições, e nos aproximando cada vez mais das conquistas imperecíveis da alma, que são as virtudes, os sentimentos virtuosos e os comportamentos edificantes. Que possamos ser bons cristãos nesta hora, tão difícil para a humanidade. Por isso, Senhor, vós que sois o caminho, a verdade e a vida, possais estar conosco, deixando que tua luz, uma faísca que seja, possa clarear o nosso mundo íntimo e os nossos passos, na direção do bem eterno, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Meus amigos, minhas amigas, com muita alegria que iniciamos mais um Rondônia Espírita. É o nosso programa, se não estiver equivocado, de número 272. 272 semanas levando a mensagem espiritista aos corações que sintonizam conosco. E hoje, mais uma vez, temos a alegria imensa de receber uma trabalhadora do Movimento Espírita Brasileiro, que colabora com a área de infância e juventude da FEB, que colabora com o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Ela que é educadora, escritora, expositora, e que já há algum tempo mora no coração dos rondonienses, porque tem estado conosco, trazendo a sua colaboração, o seu conhecimento, seu trabalho de anos, né? De muitas décadas na área profissional e na área espírita, como profunda conhecedora da mensagem espiritista, da mensagem de Jesus. Seu nome é Lúcia Moisés. É um prazer muito grande receber você mais uma vez, minha amiga, aqui nos lares da nossa querida Rondônia. Com você a partir desse momento. Está sem som. Muito obrigada por suas palavras, por seu carinho. Já deixo aqui o meu abraço para todos aqueles que estão conosco agora, os que virão. E lembrando que essa frase que aí está, crianças e jovens reclamam direção no bem. É uma frase que vem há muitos anos, para ser mais precisa, há 48 anos, nos animando, a nós, os evangelizadores, a todos aqueles que trabalham buscando levar Jesus aos corações de crianças e jovens. Crianças e jovens reclamam a direção no bem,
na verdade, ela vem junto com a campanha Evangelize, Coopere com Jesus. Em 1977, a FEB começa com Cecília Rocha, com Júlio César Grande Ribeiro, com Darcy Neves Moreira, aqui da minha área, com tantos outros companheiros, uns que já não estão mais aqui, talvez a maioria, essa campanha que nunca mais acabou, que chega até os nossos dias. E a frase evangelize, coopere com Jesus, da mesma forma que essa, crianças e jovens reclamam direção no bem, ela nasce de uma mensagem que a FEB publica no Reformador, em 1977, um pouco antes, então, da campanha, e que vem assinada por um espírito que a mim é muito familiar. Eu sou capixaba, nasci no Espírito Santo e tive muito contato com o médium Júlio César Grande Ribeiro, que eu gostaria, inclusive, de mostrar aqui para vocês o nosso querido Julinho. E o Julinho, um grande trabalhador do movimento espírita, médium querido, médium conceituado, mas a paixão do Julinho era a evangelização. Posso dizer porque tive um contato muito estreito com ele, muito, muito estreito com ele. Me orientou muito em relação à evangelização, e pelo fato também dele ser da mesma cidade, nós nos conhecemos desde a minha infância, posso dizer assim. E essa mensagem, que sai no Reformador em 1977, acaba saindo também em 2 outros livros do Julinho, no Isto Vos Mando e no Jornada de Amor. É a mesma mensagem que sai lá na FEB. E essa mensagem se chama Sublime Investimento. Eu vou fazer a minha fala em parte, ou em grande parte, baseada no texto, porque é de uma riqueza e de uma atualidade que espanta. Como esse espírito, que é o Estevão, consegue trazer uma mensagem que ultrapassa os anos. É a mensagem espírita, como de tantos outros benfeitores que nós vamos encontrar nas obras de Kardec, sobretudo nas obras básicas, no Evangelho, nos comentários do Livro dos Espíritos, nós temos. Quem foi Estevão? Estevão foi um jesuíta católico, portanto, que viveu no Brasil há muitos anos atrás, usa esse nome, ele troca o seu nome, mas que se manifesta através do Julinho durante muitos anos. Júlio César Grande Ribeiro, nosso querido Julinho, ele era conhecido no movimento espírita com esse nome, ele desencarna em 1999 e deixa 5, 6 livros que atualmente foram reeditados pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Isso a gente vê a sua importância. E a mensagem Sublime Investimento, eu vou passar a ler, diz o seguinte: o mundo conturbado suplica paz. Só essa frase já daria para a gente fazer toda a palestra. O mundo conturbado. Uma mensagem que tem quase 50 anos, quase meio século. O mundo conturbado precisa de paz. Nós hoje lutamos de uma forma quase que inacreditável, como ainda existe países em guerra, como existem fome, como existem no nosso país divisões, como existe dentro das famílias divisões,
por questões políticas, por questões de opinião. Então, o mundo realmente precisa de paz. A sociedade em desalinho pede equilíbrio moral. A sociedade em desalinho. E o que nós percebemos hoje, basta que nós cheguemos até as redes sociais, sobretudo, que são a vitrine dessa sociedade em desalinho. Quantas pessoas chegam até ali para trazer a dissensão, o ódio, a discriminação, que de alguma forma nos deixa estarrecidos. Porque, como ele diz, a sociedade pede, em desalinho, pede equilíbrio moral. O que está fazendo? Faltando equilíbrio moral. Então, eu vou dar uma parada para dizer coisas que estão acontecendo hoje. Foi agora, nesse minuto. Nós estamos aí com uma quantidade absurda de feminicídio. Então, nas redes sociais, são colocados palavras de homens, de mulheres, de grupos de mulheres, de lideranças, chamando a atenção para isso. O absurdo que é o feminicídio, o absurdo que é da violência contra a mulher, e basta que a gente olhe nas redes sociais aquela pessoa que colocou, que imediatamente nós vamos ver, além dos elogios, do dedinho para cima, daquela pessoa que disse assim, eu concordo, outras pessoas que vão trazer opiniões que só chocam, que só mostram como estão doentes moralmente. Eu não vou nem repetir aqui, porque não é o caso, mas que nós ficamos extremamente chocados. Como? Então, é nossa irmã, é a sua mãe, é a sua irmã, é a sua esposa. Mas, mesmo assim, nós estamos doentes. O lar clama por defensivas da harmonia. Lares em desarmonia. Lares onde impera, como eu acabei de falar, a violência contra a mulher. Lares em que hoje, com um número tão grande de crianças com o transtorno do espectro autista, que é inclusive uma das áreas em que eu tenho me debruçado ultimamente, como nós sabemos de parceiros que vão embora, deixando a mãe solo. A mãe sozinha, porque não admitem ter um filho com transtorno do espectro autista. Quantos lares estão em desalinho porque os filhos estão usando drogas? Quantos lares estão em desalinho porque já não existe mais a palavra firme, forte e amorosa dos pais? No meu tempo, que já se vai muito tempo de professora, eu sou professora universitária, dava aula de psicologia, e naquela ocasião nós estudávamos um autor que era alemão, depois se transferiu, um psiquiatra, se transferiu para os Estados Unidos, Erik Erikson. E ainda hoje eu vou buscar o Erik Erikson para orientar a minha fala, o meu pensamento, a minha escrita. Porque ele diz o seguinte: dos sentimentos que os pais precisam ter e passar para os filhos, o fundamental, aquele que vem em primeiro lugar, ele chama de confiança básica. O que é confiança básica? É aquele sentimento que não poderia deixar de ser da mãe que amamenta, da mãe que acolhe, do pai que protege o lar,
do pai que vai pegar a mão e vai caminhar com esse filho, com essa filha, da mãe que segura a mão, que cuida, que amamenta, mas que também vai dizer o sim e o não. Por quê? Aprendemos com Kardec que esse espírito que volta, embora tenha uma bagagem, porque ele viveu muito, viveu muitas vidas, traz experiências do seu passado, que podem ser boas, podem não ser tão boas, mas ele tem potenciais ainda para desenvolver. Ele traz na sua bagagem conhecimentos, traz habilidades. Então, no lar, onde existe afeto, onde existe amor, responsabilidade. Responsabilidade. Porque quando a gente fala em responsabilidade, lembra de liberdade. E são duas coisas que andam juntas. Dá liberdade, mas cobre a responsabilidade. Pois bem, então Erik Erikson vai dizer isso. Há necessidade de ter confiança básica, ou seja, eu sei que existe um ser que cuida de mim, que haja o que houver, eu terei sempre para onde voltar. São as mãos amigas que me seguram. Desde fato concreto, me segura mesmo quando eu começo a andar, mas são aquelas mãos que eu tenho certeza que vão me direcionar para o bem. Tenho certeza que vão me deixar caminhar com segurança na vida. E, no entanto, queridos, hoje, será que temos? Será que as crianças que estão chegando estão tendo mesmo essa confiança básica, essa certeza de que tem alguém que cuida deles, estão prontos a orientá-los, estão prontos a dar a mão para atravessar a vida? Quando nós lemos no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre o anjo guardião, quando ele pergunta sobre o espírito protetor, a resposta que ele vai ouvir é: o espírito protetor de cada um é como pai, é como um pai. Para direcionar na área do bem, para caminhar na vida pelos bons caminhos, para segurar as mãos na hora da dificuldade, para proteger do mal, proteger do perigo. E o mundo hoje, com tantas dificuldades, com tantos trabalhos a serem feitos. E nós vamos continuar falando, porque tem tanta coisa na mensagem que eu vou continuar. O homem necessita das diretrizes da educação, que eu acabei de falar. Então, é a diretriz da educação. E nós perguntamos, você que é espírita, leva seu filho para a evangelização. Ensina a orar. Você que é espírita, traz para o evangelho no lar. Cria situações para que ele também, embora pequeno, possa participar. Adapta. Faz mais curto. Leva ele para desenhar, traz mensagens que ele possa entender, pergunta para ele o que ele está entendendo. Como é importante essa direção da educação. Não, como Kardec diz, não é a educação dos livros, mas a educação do espírito, a educação moral. E a gente sabe que, por exemplo, a Federação faz isso. Tem a evangelização, tem o grupo de pais. Como é importante esse momento agora, um domingo de manhã, nós estamos aqui reunidos, conversando. Isso é muito importante. E ele diz que, eu não estou lendo a mensagem inteira, generaliza-se, ele diz, a Terra parece assemelhar-se a uma Babel de dimensões gigantescas. Porque o que nós vimos hoje? Ele continua dizendo,
generalizam-se quadros de sombra e dor, tormento e fel, sofrimento e angústia. Então, essa Babel que Estevão vem nos dizendo, que vem nos trazendo, é o que nós temos muitas vezes dentro do próprio lar. Existem hoje um número absurdo de estudos, de livros, de pesquisas atualíssimos, falando do que está acontecendo com a criança e com o jovem. Nós podemos até mais ou menos datar. Não que as coisas antes não já tivessem com problema. Sim, pontuava aqui e ali. Só que agora nós estamos vendo esses problemas com crianças cada vez mais jovens e em níveis cada vez mais altos. De que é que eu estou falando? Eu estou dizendo do ano de 2012, quando são criadas e lançadas de uma forma mais efetiva as redes sociais. E aí, as telas vão transformar as vidas. Eu acho que Babel, essa torre de Babel, pode ser claramente definida com o que a internet, com o que essas redes sociais acaba fazendo dentro das famílias. O que acaba fazendo com cada criança, com cada jovem. Eu poderia, inclusive, ser alguns temas que eu falo, tenho falado, tem um livro sobre isso, né? Para além das telas digitais, que a gente vai mostrar quantos livros, quantas pesquisas, quantos estudos sérios mostrando que com a viciação nas telas, provocadas de uma forma mais intencional possível por aqueles agentes que estão por trás dessas plataformas, por trás de tudo isso que chega até nós, que foram chamar os maiores cérebros da área da psicologia, da área do merchandising, para fazer com que as crianças, os jovens e nós também criássemos a dependência da tela. Então, é aquela criança que acorda e quer pegar o celular. É aquela criança, aquele jovem que até a hora de dormir quer levar para o quarto, e se pai e mãe brigam, ele diz que desligou, bota embaixo do travesseiro e de noite ele liga de novo e fica perturbando o sono, perturbando a retirada do cortisol, impedindo que os novos aprendizados que estão ali na área de trabalho, só numa área muito restrita, caminhem para a área maior do cérebro, se tornando memórias definitivas, que vai ajudar no estudo, por exemplo. Isso tudo vem causando grandes dificuldades, e isso tudo vem nessa esteira aí das redes sociais. Tela é ruim? Não! Nós estamos em tela. Eu estou no Rio de Janeiro, vocês estão em Porto Velho, vocês estão aí espalhados por Rondônia. Tela é bom, tela é progresso. O problema é que nós não estamos sabendo usar. Nós estamos tendo dificuldades de entendermos que, primeiro, que realmente existem os algoritmos que foram feitos para nos viciar. Eu termino de ver então você dá para uma criança pequenininha que está chorando, ou então que você quer que mame rapidinho. Existe pesquisa mostrando isso. Uma criança que mama em mais ou menos com 40 minutos uma mamadeira, um nenenzinho pequeno, se você der e ligar uma televisão, se você tiver com o tablet na frente dela, ela vai mamar em 20 minutos, metade do tempo. E quando termina aquilo que ela está vendo, imediatamente aparece outro, e aparece outro, e aparece outro. E aí vai formar esse ciclo da dependência, que ele tem a motivação para fazer de novo. Então, quando ele diz, a Terra parece semelhar-se a uma Babel de dimensões agigantadas, generalizam-se os quadros de sombra e dor, tormento e fel, sofrimento e angústia, eu vou chegar lá na questão da angústia, que hoje
a depressão infantil está em quadros alarmantes. A automutilação, que é o fato, para quem não sabe, né, da pessoa, é muito comum aqui, se cortar nos braços, nas coxas, nas pernas, pegar a gilete e se cortar, o pico é 12 anos. A garotada de 12 anos. E se alguém tem dúvida, vá na internet, vá lá na própria rede social e coloque automutilação, e vai ter lá, entre outros sites, tem várias páginas, né, com a gilete como símbolo. E por que se corta? Porque a angústia é tão grande, a dor no peito é tão grande, que é melhor se cortar para encontrar alívio, porque não tem como aliviar a dor no peito. E, infelizmente, queridos, muito resultado negativo disso vai levar à ideação suicida. Suicídio é proibido de ser falado. Nós falamos nas casas espíritas, mas você não pode no público, quando você está no jornal, você não fala. Mas nós precisamos falar, porque aumenta de uma forma absurda. E aí ele diz, é sofrimento e angústia para as famílias, para os pais. Então, a ansiedade hoje é generalizada. A criança pequenininha, que está acostumada com as telas, ela vai manifestar ansiedade. Ela quer. Existem estudos. Eu me lembro, por exemplo, de um vídeo que eu vi de uma família francesa, que mostra a garotinha de 2 anos, que os pais já ligavam a televisão antes dela acordar. Quando ela acordava, já estava com um programinha que ela gostava na televisão, dava uma mamadeira, eles diziam, a gente precisava sair para trabalhar. E trabalham muitas horas. Para quê? Para dar o melhor para os filhos. Eu vou repetir. Se você pergunta, não estou criticando, só estou mostrando como é real. Por que é que trabalha tanto? Para dar o melhor para os filhos. E você esquece que é esse menino, esse nenenzinho, que está ali, tomando a mamadeira e vendo uma coisa que vai continuar, que a hora que você, primeiro, que você não o socializa, você não faz aquilo que precisa ser feito, que é introduzir essa criança no mundo, na família, na sociedade, ensiná-lo, ensinar a falar. Hoje, quantos consultórios de neuropediatras, de pediatras estão sendo buscados por pais que dizem, meu filho não fala, ele é autista. Não que não tenha autista, mas tem muita criança que não fala porque ninguém falou com ela. Ou então ele fala inglês. É da vida passada. Não, é dessa vida. É porque ele só está vendo vídeo que fala inglês, ninguém fala com ele. Ninguém dá atenção. Então, hoje é uma ansiedade. Existe uma coisa que nós não tínhamos no passado. Crianças que se dizem, estou com tédio, estou entediada. Ninguém dizia isso. Por quê? Será que não tínhamos tédio? Tínhamos, com certeza tínhamos. Só que, quando a gente tinha tédio, que não tinha uma tela para pegar, não tinha uma televisão para ver, estou falando aqui de gente um pouco mais idosa, né? Gente mais velha, o que a gente fazia? Inventava! Ia brincar, ia inventar, ainda que fosse dia de chuva, que não pudesse ir lá fora. Pega. Eu, por exemplo, me lembro tanto disso, né? Vamos fazer roupa de boneca, vou lá para a beira da máquina da minha mãe, pegar a agulha ali, eu pedi ela que cortasse, a gente deixar pegar a tesoura, mas eu fazer, vou inventar, vamos desenhar. Os meninos, meu Deus, quanta coisa, me lembro do meu irmão, falando da mesma máquina de costura, pedindo pano à mamãe para fazer paraquedas.
E aí ele botava qualquer pedrinha, qualquer coisa pesadinha ali, amarrava o paraquedas, horas fazendo criatividade. Nós tínhamos criatividade. As nossas crianças hoje carecem de criatividade, isso está provado. Há um livro, inclusive, que eu sempre divulgo, não é espírita, um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, em que, na capa, o autor, que é Michel Demirger, o diretor do Instituto de Pesquisas da Saúde da França, não é pouca gente, não, ele é gente muito importante, na capa ele diz, pela primeira vez, os filhos estão tendo QI menor do que o dos pais. Sério isso. Então, continuando. Busca-se a paz, fomenta-se a guerra. É o que a gente vê hoje. A guerra fomentada em toda parte. Por quê? Há uma indústria por trás disso. A gente não pode ignorar. É a indústria das armas. Há países interessados. Então, fomenta-se a paz, mas busca-se a paz, fomenta-se a guerra. Exalta-se o amor e estimula-se o ódio. Então, o amor que a gente ouve em toda parte, a importância do amor, vamos nos amar, isso aí é fundamental, todos nós nos amar, nós falamos tanto em amor. Mas basta ver, por exemplo, até mesmo nos vídeos, nas novelas de televisão, nos filmes, nas coisas que as pessoas estão vendo, como tem violência, como tem o lado ruim, como tem essa luta do bem contra o mal, muitas vezes exaltando o mal. O bem fica modesto ali. Então, como é preocupante essa questão, nós, os adultos, temos que olhar. Dentro de casa, não deixar que haja de estimular o ódio, por questões políticas, por questões ideológicas. Nós não podemos, de jeito nenhum. E aqui eu gostaria até de fazer um parêntese. Buscar sair um pouco da questão dos filhos e falar um pouco da questão dos adultos. Cada um de nós é fruto da sua circunstância, desta vida e de vidas passadas. Cada um de nós traz uma leitura de mundo. Cada um de nós vai fazer a leitura da política, essa política mesmo partidária, eu estou falando, com as suas experiências, com o seu modo de ver. Assim sendo, é natural que dentro de casa, marido, mulher, tenham posições diferentes, irmão e irmã, parentes, primos, cunhados. E o que nós vemos é quanta coisa que vem acontecendo para haver separação, raiva, ódio, crítica. E aí nós pensamos, você faz o evangelho no lar? Você ora? Pede proteção para o seu lar. Se você vive essa situação, seja você, espírita, a pessoa que vai trazer a paz. Que não vai colocar mais fogo na fogueira. Muito pelo contrário, vai trazer água. A água que apaga. Continuando, Estevão vai dizer, investe-se no progresso material e ouvida-se o plantio moral. Mais do que nunca vivemos o momento do consumismo. As pessoas valem pelo que vestem, pela casa que tem, pelo carro que tem. E se ela não tem nada disso, e ela, quantas vezes, nas próprias redes sociais, é criticada, é humilhada. Por quê? Nós precisamos dessa ostentação. Todo mundo precisa ostentar o tempo todo. E ele, vou repetir a frase, investe-se no progresso moral, material, e ouvida-se o plantio moral. Nós precisamos cada vez mais desse plantio moral. Estamos vivendo esse momento de transição,
Estamos vivendo essa hora em que o mundo está caminhando para uma outra direção. Sejamos nós esses que vão trazer o plantio moral e não nos apegarmos tanto às questões materiais. Continuando, ele diz assim: prosseguimos de fato entre paradoxos de aflitivas consequências. E aí ele começa a falar dos paradoxos. Nunca o mundo necessitou tanto de Jesus e do Evangelho. Nunca o mundo precisou tanto de Jesus, diz Estevão, e do Evangelho. Por quê? É o Evangelho que vai dar direção. É ele que nos faz caminhar em direção à luz. Somos seres criados para a perfeição. Somos seres, filhos de Deus, que trazemos dentro de nós esse potencial da luz, esse potencial da perfeição, esse potencial do crescimento. Então ele diz, nunca o mundo necessitou tanto do Evangelho. Precisamos trabalhar o Evangelho, precisamos evangelizar as nossas crianças, os nossos jovens. O mundo atual aguarda ação decisiva no bem, deplorando as expectativas da inércia. O Julinho tem um outro livro dele, que foi editado já depois da sua passagem, e que nesse livro ele vai dizer que as famílias, na verdade, o livro, são 2 livros, um deles só de textos mediúnicos e um dele espírito. Eu vou falar dele espírito. Ele vai dizer que as famílias esperam que as crianças queiram escolher a religião. Eu não vou obrigar. Ou então, não, eu quero que esteja bem na escola. O espiritismo depois ele vai. Então, não é isso. Ele diz, o momento atual aguarda a ação decisiva no bem, deplorando as expectativas da inércia. Isso é inércia. Eu vou deixar para depois. Não posso. Não basta analisar, é inadiável construir. Não basta analisar. Não sei, acho que sim, acho que não. Não sei se devo, não sei se não devo, aquela casa espírita, essa, aquela. Não, é urgente construir. O futuro está na forja do presente. Se queremos um mundo melhor, é agora. É nesse momento que nós temos que evangelizar nossas crianças, os nossos filhos. Arrolar sombras sem iniciativas de luz significa somar trevas. Que frase dura essa, mas que é verdadeira. Arrolar sombras. Está horrível. Na minha casa há muita discussão, há muita briga. Nós estamos tendo problemas terríveis. E eu posso citar alguns terríveis que eu digo assim, de difícil solução. Nós estamos tendo hoje toda uma abertura e que eu bato palma. Eu sou aquela que bate palma. De pessoas que estão percebendo que tem dentro de si uma sensação de que nasceu num corpo que tem uma orientação sexual diferente, dentro das casas. Crianças, jovens ainda, que estão percebendo que eu estou num corpo errado. E a gente não toca nisso, a gente não fala nisso. Então ele diz, sombra. Vamos deixando para lá, sem iniciativa de luz. Se eu faço isso, eu estou somando treva. Evitemos a contabilização das angústias que desesperam o presente. Esforcemo-nos pela disseminação da moral cristã que clareará o porvir. Temos que trabalhar na moral cristã, levando isso. Eu agradeço a vocês da Federação me darem essa oportunidade de falar desse tema, dos mais atuais. Que maravilha a gente poder estar aqui falando disso. Jesus, o operário de Deus, está a postos.
construindo seu reino de esperanças na terra. Aprestemo-nos como colaboradores do Cristo na obra da redenção do mundo. O Mestre convoca os seus discípulos à divulgação do Evangelho. Os tempos são chegados. O Mestre convoca seus discípulos na divulgação do Evangelho. Os tempos estão chegados. Eis que surge o momento de investirmos no amor para que o amor se multiplique em benefício do amanhã. Sementeira de agora, promessa para depois. Plantio efetivado, esperança de crescimento. Acreditemos no homem, mas semeemos, pois jamais ceifaremos onde não se plantou. A humanidade melhorada refletirá na melhoria do mundo. Como nós precisamos ouvir isso? A humanidade, cada um de nós, melhorando a nossa família, melhorando aqueles que estão sob a nossa direção, vai melhorar o mundo. Não é num passe de mágica, é nas nossas ações com cada um que retorna. E aí ele termina dizendo o seguinte: a profilaxia do amor atende antes que se esteja velho, que se chegue à maturidade, agindo ao alvorecer. E vai terminar essa belíssima mensagem dizendo o seguinte: escancare as janelas do seu mundo interior para que o sol do Evangelho lhe amplie as potencialidades do ideal da confiança em Deus. Eu vou repetir. Escancare as janelas do seu mundo interior para que o sol do Evangelho lhe amplie as potencialidades do ideal da confiança em Deus. Repare nas gerações de agora. São desafios a sua participação na melhoria do amanhã. Repare nas gerações de agora. Vamos reparar nessa geração que aí está. Elas estão exigindo a nossa participação. E aí ele termina com essa belíssima frase, que é com quem eu também vou encerrar. A criança e o jovem reclamam direção no bem. Evangelize. Coopere com Jesus. E assim, nós encerramos. Nossa gratidão a você, Lúcia, pela sua mensagem, pelos seus esclarecimentos, pelos seus estímulos a que todos nós olhemos para esta temática, cooperando com Jesus, neste tema tão importante de que as crianças e os jovens reclamam direção no bem. Muito esclarecedor. Tá? E eu gostaria de público, de falar dos seus livros, que são pesquisas na área da ciência, nessa área infanto-juvenil, né? Você tem esse livro das telas digitais, você tem um sobre autismo, né? E outros, né? Então, você fala com conhecimento de causa, como pesquisadora, como cientista que é, né? Com seu mestrado, seu doutorado que você tem e que trabalha, acho que eu posso dizer, você já passou dos 80 anos de idade, está aqui cooperando com Jesus, cooperando conosco, né? Então, é só alegria, só gratidão a você por estar conosco mais uma vez. Possamos estar outras vezes, você possa estar trazendo o seu conhecimento para nos esclarecer, nos fortalecer, né? Para que a moral do Evangelho seja realmente a nossa diretriz, né? Então, é isso aí. Eu
Agradeço a você mais uma vez, agradeço a aqueles que estiveram conosco nesta manhã, a todos os internautas, amigos, aqueles que vão ver o nosso programa, porque o nosso programa, a partir de agora, ele vai estar à disposição e muita gente começa a assistir a partir de agora e vai até a noite, amanhã e nos dias subsequentes. Então, eu gostaria de encerrar os trabalhos dessa manhã, externando a gratidão a todos, agradecendo a Deus pelas bênçãos que nos envolveram nesta manhã, por acréscimo de misericórdia divina, e pedir você para fazer a nossa prece de encerramento e de gratidão ao Pai por este momento. Eu agradeço a você, agradeço a Naira, foi um longo trabalho, eu sei que eles normalmente trabalham em dois, e hoje a Naira está aí sozinha. Obrigada, Naira. E vamos, sim, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre. Aqui estamos, Senhor, nessa manhã de domingo, trazendo com toda a nossa pequenez essa mensagem que fala do seu Evangelho, essa mensagem que fala da urgência de olharmos para as nossas crianças, de evangelizarmos as crianças, trazendo para cada uma delas as luzes que o Senhor pregou há 2000 anos entre nós. Que a sua presença possa fortalecer, através dos seus emissários de luz, a cada lar onde impera ainda dificuldades, dores, sofrimentos, mas que abençoe também aqueles que já encontraram a luz que o seu Evangelho de luz, de amor, de bênçãos traz. Abençoe as nossas dificuldades na terra, aos países que ainda estão vivendo momentos tão dolorosos de incompreensão, de lutas, irmão contra irmão. Abençoe aqueles locais onde existe fome, dor, sofrimento. Abençoe o nosso país, os seus dirigentes. Abençoe, Senhor, as casas espíritas e todas as demais que falem seu nome. Abençoe essa federativa, seus trabalhadores, que suas bênçãos de paz, de amor, recaiam sobre toda a humanidade. Seja conosco, Senhor, e receba toda a nossa gratidão. Que assim seja. Mais uma vez, nossa gratidão a Deus e a todos os companheiros que estiveram conosco. Um beijo no coração de todos. Até a próxima.